Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a mais um arquivo misterioso. Já deixa o like aqui pra mim no começo do vídeo que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Me acompanhe nas minhas redes sociais que por lá também tem conteúdo. Então é isso, vamos lá começar o nosso arquivo misterioso de hoje. Trágica história de Kimberly Proctor. Kimberly Patricia Proctor nasceu no dia 1º de janeiro de 1992. Ela era branca, tinha cabelos castanho claro e olhos castanho claro. Sua família era de classe média e sua mãe, Lucy, trabalhava como gerente do Walmart, que é uma grande rede de supermercados. Seu pai, Fred, trabalhava como mecânico. E os pais dela colocaram o apelido dela de Bebê Ano Novo, porque ela nasceu no dia 1º de janeiro, então bem ali perto da virada do ano. Outros também chamavam ela de Kim ou Kim. Então aqui nesse vídeo eu vou chamar ela de Kim para ficar mais fácil. A Kimberly era apaixonada por animais. E ela tinha vários animais na casa dela, desde coelho, hamster e até largatos. E ela era principalmente apaixonada por gatos. Na época da infância dela, ela começou a usar uma tiara com orelhas de gatinho. E por conta disso, ela acabou sofrendo muito bullying na escola por causa dessa tiara que ela estava usando. E várias crianças acabavam miando e rindo para ela. E ela também tinha déficit de atenção. Por conta disso, ela acabava não ficando concentrada nas aulas. E ela também tinha muito medo de passar em uma multidão de gente. Então ali na escola ela evitava ao máximo passar por corredores e também a se enturmar. Ela tinha muita dificuldade. E durante algum tempo ela começou a tomar remédios controlados, porém acabou fazendo muito mal para ela. Então logo depois disso os pais dela suspenderam o uso, falaram que ela não ia mais tomar nenhum remédio. E essa escola era Pacific Secondary, para pessoas que tinham algum tipo de transtorno. E lá, cada aluno recebia uma atenção mais individualizada e ficava assim mais fácil de aprender e de socializar. Então, já no ensino médio, com 17 anos, ela começou a se enturmar com os alunos e fazer amizade com algumas pessoas. Acabou fazendo um grupo de amigos e nesse grupo tinham dois meninos bem peculiares que acabaram se tornando amigos dela. Um deles era Cruz Hellowood e o outro era Cameron. Eu vou contar para vocês um pouco da história dos dois. O Cruz tinha cabelo loiro escuro com franja e assim como os outros alunos, ele também tinha algum tipo de transtorno. O pai dele, o Robert, era um criminoso. Em 2001, após um caso de agressão sexual, o pai dele acabou sendo preso. Ele acabou também abusando e matando uma garota de 16 anos. Então o Robert, o pai do Cruz, acabou sendo preso e pegou prisão perpétua ainda quando o Cruz era criança. E o Cruz chegou a dizer algumas vezes que ele entendia o que o pai dele tinha feito, mas ele não gostava que ninguém tocasse no assunto do pai dele. O Cruz ele estava envolvido em vários tipos de incidentes diferentes. Ele fumava maconha, até chegou a cometer pequenos furtos. Já o Cameron, ele sofria com TDAH e muitos diziam que ele parecia ser muito tímido e fraco. E um relatório psiquiátrico acabou revelando que o Cameron ele tinha sofrido abuso aos 4 anos de idade, porém ele nunca disse quem foi que cometeu o abuso e nem nada do tipo, ele simplesmente reprimiu tudo aquilo. E o Cameron, quando criança, ele chegou a pular várias vezes a janela do quarto dele e algum tempo depois os pais dele tiveram que colocar grades para ele não fugir no meio da noite. E ele também acabava se cortando para aliviar o estresse e a tensão. E algumas vezes também ele chegou a levar uma faca para a escola e mostrar para alguns amigos da sala de aula. E o Cruz e o Cameron, eles eram melhores amigos. O Cruz dizia que o Cameron era o único que o entendia de verdade. Eles faltavam a aula para fumar e para beber, para assistir alguns filmes adultos. E apesar disso tudo, eles pareciam garotos normais com atitudes de adolescentes. Em fevereiro de 2009, o Cruz acabou pesquisando sinais de alerta precoce de um assassino em série. E lá estava listado várias características que podiam distinguir esse perfil, como fascínio pelo fogo, abuso de animais, abandono paterno, interesse por sadomasoquismo. E o mais peculiar é que eu atendo os 14 critérios. Aparentemente, o cumprimento de todos os critérios torna improvável que o sujeito seja um serial killer, apenas o tempo dirá.
E voltando para a história, né, da Kim, algum tempo depois na escola ela acabou começando um relacionamento com o Zachary, que era outro membro, né, do grupinho dela de amizade, né, junto com o Cameron e o Cruz. E o Zach, né, vou chamar ele aqui de Zach, o Zach ele era bem próximo do Cruz, eles eram também quase melhores amigos. Porém, o namoro da Kim e o Zachary não durou muito. Eles acabaram terminando depois de 2 meses. E a Kim, ela ficou muito arrasada, ela ficou muito triste e foi procurar apoio, né, nos outros amigos, no Cameron e no Cruz. E eles acabavam conversando por horas por SMS e outra rede social da época. Durante uma dessas conversas, o Cameron acabou confessando para Kim que ele gostava dela. Porém, ela disse que era só amizade, porque ela estava saindo, né, de um relacionamento e não queria nada com ninguém. E o Cruz, ele dizia para Kim que ele se sentia muito à vontade com ela. Então eles começaram a compartilhar inseguranças um com o outro. E a Kim, ela disse que ela ainda se sentia baixa e rechonchuda. Porém, o Cruz disse que ela era linda. E a Kim, ela tentou brincar com o antigo apelido que o Cruz tinha, porém ele ficou muito irritado. E ele disse que as feridas eram mais profundas do que ela imaginava. E ele disse, aquilo não era um apelido, era um insulto. Tive grandes problemas com as pessoas, mas agora eu sei como as pessoas funcionam. É só eu colocar uma máscara e simplesmente fingir. E o Cruz, ele acabou confessando que ele era muito violento e explosivo, porém a Kim só respondeu com uma risada. O Cruz e o Cam, eles estavam com uns costumes bem bizarros e estranhos. Eles acabaram experimentando sangue e também fluidos corporais. E alguns amigos ouviram, né, o Cameron gritando com a própria família. E o Cruz, ele morava com a mãe dele, porém ele não obedecia ela de jeito nenhum. Então eles começaram a visitar, né, vários sites adultos e começaram a fantasiar sobre abuso e escravidão. E durante algum tempo o Cameron e o Cruz, eles começaram a ficar muito maldosos com a Kim, eles começaram a fazer um bullying com ela e eles acabaram brigando por algum tempo. E a Kim, ela aguentou bastante ainda. No começo ela achou aquilo engraçado, porém depois ela acabou ficando muito mal, muito magoada. Então eles ficaram brigados por um tempo. E durante esse tempo que eles estavam brigados, o Cameron e o Cruz, eles acabaram planejando várias coisas que eles queriam fazer, né, com a Kim. Conversavam, né, por SMS e a outra rede social. O Cruz disse que queria arrancar o piercing do nariz da Kim. O Cameron disse que queria queimar a sua carne. E no dia 17 de março de 2010, o Cruz mandou uma mensagem para Kim, pedindo desculpas e pedindo para se encontrar com ela. De início ela achou aquilo muito estranho, né, já que eles estavam muito tempo, né, sem se falar, porém ela acabou aceitando as desculpas e ficou meio relutante, né, de aceitar o convite dele. Então, depois de muita conversa e muitas desculpas, a Kim, ela disse que ela seria babá, né, no dia seguinte, no dia 18, que ela seria babá até as 3 da tarde. Então o Cruz, né, convidou a Kim para ir até a casa dele. E o Cruz estava conversando, né, com o Cameron também por SMS e eles já estavam planejando algo. Então, na manhã do dia seguinte, no dia 18, tudo parecia normal. A Kim acordou, porém naquele dia ela não tinha aula. Então a mãe dela deu um beijo nela e foi para o trabalho e disse que ela poderia dormir até mais tarde. E a Kim, ela estava muito feliz porque no dia anterior ela tinha descoberto que ela tinha créditos o suficiente para poder entrar na faculdade que ela queria. E também ela estava planejando já o vestido de formatura que ela já iria se formar. E ela também iria trabalhar como voluntária numa clínica de reabilitação de animais. E ela estava muito feliz porque ela era apaixonada, né, por animais, então ela não via a hora de começar, né, o trabalho. Na parte da manhã ela tinha um encontro, né, com o Cruz e com o Cameron. Então ela vestiu um moletom preto com o número 13 na frente e se dirigiu ao ponto de ônibus de Langford. E por volta das 10h30, a Kim desceu no ponto de ônibus e o Cruz e o Cameron estavam esperando ela. Então os três foram até a casa, né, do Cruz, que ele estava sozinho. Os três foram para lá. E pouco depois de chegar na casa, os meninos começaram a ser muito maldosos com ela. Eles começaram a xingar ela e começaram a agredi-la. Então eles derrubaram ela no chão e começaram a chutar, enquanto o Cruz amarrava as mãos e os pés dela. Ele enfiou uma bola de meia na boca dela e tampou com fita adesiva.
Então os dois espancaram e abusaram dela por horas. Então eles a mutilaram com uma faca. Essa parte é bem pesada no vídeo, então se você não consegue ouvir essas coisas, você já pula o vídeo um pouquinho pra frente. Eles pegaram vários lixos, um palito de pirulito de cerca de 10 centímetros e colocaram em suas partes íntimas. Logo depois, com a Kim ainda inconsciente, eles levaram o corpo dela para um freezer na garagem do Cruz. Porém, eles afirmaram que não tinham certeza se ela estava morta. Então, provavelmente ela acabou morrendo, né, por asfixia dentro do freezer depois que ela acordou. E em algum momento, ainda quando a Kim ainda estava viva, o Cruz acabou mandando uma mensagem para ela para funcionar, né, como álibi. Então ele mandou: "E aí, já terminou o serviço de babá?" Então, né, quando ele ficou online, acabou aparecendo outras mensagens, porém ele não teve tempo de responder. E uma dessas mensagens era de um amigo dele pedindo conselho. Então, né, o Cruz não respondeu e esse amigo ficou muito chateado. Então, 8 minutos depois, o Cruz respondeu: "Desculpe, o freezer estava pulando." Mais tarde, naquela mesma noite, o Ken, ele mandou mensagem para uma ex-namorada dele chamando ela para ir até a casa do Cruz, né, para encontrar ele. Porém, ela recusou e ainda bem que recusou, né? E na manhã seguinte, o Ken e o Cruz colocaram o corpo da Kim em uma bolsa de hóquei e embarcaram em um ônibus para o Galloping Grouse Town. Eles caminharam pela floresta e passaram por baixo de uma ponte. Deixaram a bolsa de hóquei no chão e colocaram fogo. E a mãe da Kim, a Lucy, acabou notificando a polícia do desaparecimento de sua filha. E ela achou muito estranho, né, já que a Kim não tinha aparecido, né, o trabalho de babá e a Kim era muito responsável. Logo depois, Samantha Kennedy, a melhor amiga da Kim, acabou postando em sua página no Facebook: "Kim, se você ver isso, por favor, me envie um e-mail dizendo que você está bem e eu te amo." Depois de se livrarem do corpo da Kim, o Cruz acabou chamando uma garota para sair com ele. E o Ken acabou tomando café da manhã com sua mãe e sua avó. E logo depois as duas acabaram dando um videogame para ele de presente. E naquela mesma noite, por volta das 7 horas da noite, um jovem que estava bebendo com seus amigos próximo à ponte acabou tropeçando na bolsa e nos restos humanos. Então logo ele acabou ligando para a polícia. E depois de vários exames e o registro dentário, acabou confirmando que aqueles restos mortais carbonizados eram da Kim. E a unidade de crimes graves da ilha de Vancouver acabou movendo uma equipe de mais de 40 policiais para uma investigação. E o cabo e o porta-voz Darren Lagan acabou dizendo que o mundo online era muito fácil de ser investigado, ainda mais com adolescentes. E ele disse: "As pessoas tendem a ser mais livres online, principalmente jovens. Eles pensam que não tem nenhuma pessoa o acompanhando ou assistindo. Então os investigadores começaram a acompanhar de perto qualquer post que alguém fizesse sobre a Kim." E os amigos dela acabaram até fazendo um grupo e um memorial para falar, né, sobre ela e discutir pistas e teorias que eles tinham. O Cruz acabou ficando cada vez mais paranoico. Então ele estava com muito medo de deixar alguma evidência online. Porém, ele acabou não resistindo, né, a contar a história do que ele tinha feito. Como a maioria, né, dos assassinos, eles gostam, né, de contar vantagem dos crimes que eles cometeram. Resolveu contar a uma pessoa que ele confiasse. E ele tinha medo de usar o MSN, que era um aplicativo, né, que tinha na época. Ele achava que o bate-papo do jogo World of Warcraft, e lá ele achava que as mensagens não ficariam salvas ou que tinha probabilidade menor de serem salvas. E em 23 de março ele acabou confessando para a namorada dele, que também jogava, né, com ele, e tinha algo urgente para contar para ela. Então ele contou, né, tudo que ele tinha feito e acabou enviando, né, alguns links, reportagens referente, né, ao assassinato da Kim. E a garota, ela acabou ficando bem chocada, porém ela não relatou para a polícia. Ela apenas disse que apoiaria o Cruz e para ele não fazer aquilo de novo, falando, né, que ele tinha arruinado, né, a vida dos familiares da Kim. Porém, ele disse: "Não sinto nada e nem me importo." Então, né, essa confissão dele acabou ficando por isso mesmo. Ela não falou nem pra ninguém, nem foi até a polícia. E na escola, o Cruz e o Cameron, quando alguém falava, né, sobre a Kim,
eles pareciam bem explosivos e ficavam bem bravos. E eles até disseram, né, um pro outro que é fácil de matar aqui e que eles poderiam tentar de novo. Algum tempo depois eles foram levados para interrogatório e eles sempre mudavam, né, a versão deles, até que eles admitiram, né, que eles tinham visto a Kim na manhã do dia que ela desapareceu, mas que logo depois ela foi embora porque ela tinha aula e tinha, né, o trabalho de babá. E a polícia acabou tendo, né, uma autorização judicial para começar a investigar, né, o Ken e o Cruz nas redes sociais e orar, né, todos os passos deles online. Então a polícia acabou grampeando os telefones, os computadores e até o gazebo que eles se reuniam no parque. E através de análises forenses, os computadores, eles acabaram desenterrando várias pesquisas antigas dos dois. Então, né, eles viram, né, aquela pesquisa que o Cruz tinha pesquisado, né, sobre tendências de um serial killer, e também eles tiveram acesso, né, finalmente às mensagens que o Cruz confessava ter cometido o assassinato. Sexta-feira, 18 de junho, o Cameron e o Cruz foram presos. Na hora da prisão, eles foram descritos como extremamente calmos e sombrios. E em vez de enfrentarem um julgamento, dois acabaram, né, confessando e foram culpados de assassinato em primeiro grau, indignidade de restos humanos, e foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional durante 10 anos. E os relatórios psicológicos foram contundentes, sugerindo uma grande possibilidade de reincidência. E o Cruz, ele foi considerado um sádico sexual extremamente raro em casos tão jovens. Escreveram: um garoto pervertido contra enormes probabilidades encontrou compreensão em outro garoto perturbado. E os pais da Kim, eles queriam, né, a pena de morte para os dois. Porém, não existe pena de morte, né, no Canadá. E a audiência deles acabou sendo bem rápida e ambos seriam transferidos para instalações adultas, onde, segundo o promotor, lá nessa prisão que eles iriam, um tratamento até de castração química para agressores sexuais. E que assim, né, eles poderiam não cometer nenhum crime do tipo novamente. Em 2020, eles tiveram novos julgamentos e tentaram, né, entrar com um pedido de liberdade condicional, porém acabou sendo negado e eles continuam presos. Eles nunca demonstraram nenhum remorso ou arrependimento pelo que fizeram. E os dois acabaram sendo diagnosticados como psicopatas e com sadismo sexual. Em fevereiro de 2023, o Cruz acabou pedindo revisão da sua acusação por liberdade condicional, porém também foi negado pela justiça por conta da gravidade do crime. E a família e amigos da Kim lembram dela em um memorial online todos os anos. E também foi criado um memorial para ela no cemitério de Royal Oak, que fica em Victoria. E as amigas da Kim dizem que sentem muita falta dela e sempre estão fazendo várias homenagens para lembrar dela. E a escola, né, Kim estudava, né, e que o Cameron e o Cruz também, né, acabou introduzindo um protocolo de ameaça e violência após, né, o que aconteceu com a Kim. E isso acaba permitindo, né, que a escola e a polícia e os agentes, né, do serviço social formem e ajudem, né, os estudantes que são possíveis ameaças, né, para a sociedade, para que não aconteça, né, o que infelizmente aconteceu com a Kim novamente. Então esse foi o arquivo misterioso de hoje, então agora eu vou dar minha opinião sobre o caso. Esse é um caso bem triste, né? Crueldade mesmo. Eu não trago tantos casos assim pro canal. Esse caso não tem muito mistério nem nada, é um caso mais triste, né? Mais cruel. Eu acredito que o Cameron e o Cruz, eles eram, né, psicopatas mesmo, são ainda, né, que eles ainda estão vivos. Cruéis, né, eles não demonstraram nenhum remorso, não pediram desculpas, né, para a família da Kim nem nada. E eu acredito que se eles não tivessem sido descobertos, né, eles poderiam ter feito de novo. E eu acredito que se eles forem soltos, com certeza eles vão fazer de novo. E ainda bem, né, que eles foram, né, para prisão de adulto, em que eles não foram tratados, né, como adolescentes e sim como adultos e já foram transferidos. Espero que eles nunca tenham, né, liberdade condicional e que passe o resto da vida mesmo em prisão perpétua. Então é isso. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse caso. Deixem aqui nos comentários, tá bom? Se você não deixou o like, já deixa, que ajuda bastante o canal a crescer.
Se você não é inscrito, se inscreva e me acompanha também nas minhas redes sociais. Então é isso, um beijo e até o próximo Arquivo Misterioso.